disso, destacou seu apoio a delegacias no interior, devido às diferentes necessidades desses locais. A deputada atribuiu críticas à sua atuação ao fato de ser uma parlamentar de direita e afirmou que seu papel é fiscalizar e divulgar o trabalho policial, garantindo suporte às vítimas e atendendo demandas da polícia. A polêmica teria levado, inclusive, a delegada Joyce Coelho a colocar seu cargo à disposição, algo que Débora esclareceu em sua entrevista. Para mais informações, acesse agora mesmo poder.com em nossas redes sociais. Até mais! Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Bem-vindo ao Conversa Política. Eu sou Álvaro Corado. Os desafios de se administrar uma cidade no interior do Amazonas e a constante busca por respostas na área econômica. Investir na agricultura? No turismo? O que faz mais sentido para a realidade da terceira cidade mais populosa do estado? Eu estou falando de Manacapuru. A 45 minutos da capital Manaus, a Princesinha dos Solimões, como é conhecida por todos, guarda consigo uma vocação natural para o turismo regional. Mas o que falta então? Quem tenta responder isso é o prefeito da cidade, Beto D'Angelo. Concluindo o seu segundo mandato, ele reafirma a relevância do turismo na cidade, sem esquecer da produção agrícola e seus desafios topográficos, de sazonalidade e também de logística. Como tudo na Amazônia, esta entrevista vai mostrar para você o quanto é difícil realizar economia por aqui, principalmente por conta dessa visão equivocada por parte do restante do país e da comunidade internacional, mas também pela falta de recursos que acontece de forma muito comum em cidades cravadas no interior da região mais rica do planeta. Uma contradição, com certeza. Está perto de Manaus. É bom ou ruim para Manacapuru? Ele é bom. Manacapuru é muito bom, principalmente pela questão ponte e a estrada M070. Manacapuru é uma cidade polo que tem um potencial imenso para crescer tanto no turismo, como já vem acontecendo, como também no setor produtivo. Haja vista, nós temos aqui na capital 2 milhões de habitantes, né, que precisam ser alimentados e que nós temos esse potencial de crescimento e estamos investindo muito pesado nesse setor, uma vez que historicamente se diz isso. A riqueza, através da região da Zona Franca, se concentra na capital e nós, enquanto municípios do interior do estado do Amazonas, precisamos criar alternativas para os nossos moradores para evitar o êxodo, né? Uma vez que faz-se um comparativo. Pará tem 8 milhões de habitantes, o Amazonas tem 4 milhões de habitantes. O Pará tem 1,5 milhão de habitantes na capital e o Amazonas tem 50%, tem 2 milhões na capital. Isso quer dizer o quê? Que o Estado não está se desenvolvendo por completo, né? Não está havendo um tratamento igualitário,
né? Não está tendo um tratamento a ver quem está. Eu me sinto privilegiado quando falo de Manacapuru, porque eu estou a 45 minutos da capital. Não, mas por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu tenho aquela visão meio que de pai, né? Se você dá tudo para o filho, tem essa parte boa, é tudo um pouco mais fácil. Por outro lado, não te desafia o suficiente para, tipo, desenvolver, vamos dizer assim, a estrutura por conta própria. Tipo, ó, não tem ninguém para me ajudar, tem que correr atrás, tem que fazer. Por isso que eu perguntei. Porque a visão que eu tenho é exatamente essa. Eu acho que o interior do estado, no geral, os prefeitos acabam não se preocupando tanto com a economia. É uma preocupação muito mais com repasse federal, repasse estadual. A gente ouve muito isso, pelo menos. Manacapuru é diferente? Nós estamos trabalhando de forma diferente. Nós acreditamos muito numa proposta de referência também, de tornar Manacapuru uma grande referência, né? Eu falo isso porque eu não me contento em achar que o que vem mensalmente, constitucionalmente mensal, vai suprir as nossas necessidades, as nossas demandas. Quando eu quero uma cidade pujante, uma cidade crescendo a todo momento, eu tenho que estar inquieto na tentativa de buscar mais e mais e mais, pois o povo também está exigente. O povo tem voz hoje, tem vez, quando muitas das vezes no passado foram calados, as redes sociais estão aí. Eu estava até no carro conversando. Vocês sentem isso lá também? É natural, isso aí hoje é natural, é inevitável. E a gente, enquanto homens públicos, a gente tem que estar atento a isso. Muitas das vezes não é o teu projeto pessoal, o teu sonho que vai ser prioridade, sim a necessidade do povo como um todo, porque você tem que dar, porque o presidente não tem um contato com o povo, o governador, ele não tem um contato com o povo como o prefeito tem. O prefeito é a ponta, né? Ponta. O município é a ponta. Exatamente, é o buraco na rua, é a tampa de bueiro, é uma encosta que arriou e a gente quer cobrar a todo momento. Então a gente não pode achar que o que vem de forma constitucional é o suficiente. Então eu não me permito a isso e a minha busca é incessante por mais recursos para atender a população. Eu costumo dizer, Álvaro, que todo dinheiro muito ainda é pouco diante das necessidades que os municípios têm e que em especial eu estou à frente de Manacapuru. Fala um pouquinho ainda mais de economia, né? A gente tem aquela ideia de que o interior do estado, no caso de Manacapuru, pelo menos quando a gente pensa, eu lembro da produção de tijolo, da produção de cerâmica e tal. Como é que hoje gira a economia em Manacapuru? Como é que você organizou? Você está aí no seu segundo mandato. Como é que você pensa a economia do município, na tua cabeça? Assim, o que você enxerga? Nós temos que olhar o seguinte, nós não somos uma cidade que tem o que explorar minério. Seja, então minério você já... Não tem como, nós temos petróleo. Nós hoje somos beneficiados com o gás que vem de Quari, que nós recebemos royalties. Ainda é pouco, porque nós precisamos. Então nós temos que apostar o quê? No turismo e na agricultura, né? A cidade estava muito ruim quando recebemos, é uma referência muito negativa. Como é que você podia promover eventos com a cidade toda esburacada, no lixo, lama, enfim... Então você precisa preparar primeiro a cidade para uma boa apresentação, para que quem fosse visitar, tivesse a satisfação de voltar. Né? Então, desejo de voltar. A gente ainda está nesse processo, né? Contudo, apostamos no setor produtivo, no setor primário, mecanizando terra para quem quer plantar, escavando tanque para quem quer cultivar peixe, melhorando os acessos nos ramais, isso tudo com recursos do município. Por isso que eu digo, todo recurso muito ainda é pouco, porque a demanda é grande, né? Aí você fortalece o turismo e com isso, quando nós chegarmos ao nível de produzir além do que nós conseguimos trazer para a capital e consumir, nós vamos começar a trabalhar a industrialização desse produto. Porque para nós, enquanto amazonense, para mim, enquanto estou prefeito, um dos meus maiores sentimentos de tristeza é não ver nas nossas gôndolas produtos nossos, com destaque para os municípios. Entende, Álvaro? Olha, uma das maiores lutas, eu falo até em tom de crítica, quando o prefeito tenta promover uma grande festa. As primeiras coisas que saem nas imagens, o prefeito vai gastar tantos mil. Aquele momento ali é o ápice de quando uma comunidade, um exemplo, uma comunidade colhe todo o seu produto, ele faz a festa anual
da sua comunidade para promover sua comunidade. Quando nós fazemos uma festa em comemoração ao aniversário da cidade, exemplo, que vem um cantor a nível nacional, nós estamos promovendo a nossa cidade de forma a dar destaque ao que ele tem de bom. Aí o que acontece? Vira uma guerra de blogs depreciando aquilo tudo. Isso é muito ruim, Álvaro. Eu tenho uma visão, inclusive, muito crítica sobre isso, porque eu sou defensor. Eu falo, inclusive, nos programas e nas oportunidades que eu tenho, que fazer eventos não é privilégio só de capital. Essa ideia é uma ideia, no mínimo, preconceituosa, na verdade. Sim, e nós ficamos divididos entre a opinião pública, entende? Tentando se justificar. Uns apoiando, outros, né? Sim, e quando nós estamos querendo promover os nossos municípios, já é difícil nós... Imagina, eu estou falando da cidade de Manacapuru, que está a 45 minutos da capital. Exatamente. Mas o cidadão que está lá no Capiranga, que está no Beruri, olha a distância que tem que percorrer, olha o que você precisa fazer com que o povo amazonense descubra as belezas de Beruri, as belezas de Anamã, as dificuldades que eles enfrentam. E aí nós ainda nos deparamos com essa notícia depreciativa. Então nós, além de termos os desafios do cotidiano, de uma cidade com tantas necessidades, com tantas demandas econômicas, aí nós ainda temos que nos deparar com esse tipo de depreciação. Então nós trabalhamos muito forte, para voltar à pergunta que tu me fizeste. Turismo. O turismo faz parte do processo de turismo. Como é que você vai conhecer uma cidade? Você precisa ter algo a mais para conhecer uma cidade. Você tem a oportunidade de um evento, você chega na cidade, você vai conhecer as outras peculiaridades que a cidade tem. E muitas das vezes o amazonense, quem é o público-alvo? Dependendo da cidade, os municípios que os cercam e a capital. Aí a primeira manchete que sai é depreciando. O cara diz, pô, o prefeito é corrupto, o prefeito é mau caráter, não vai. Ele não ajuda. Agora, já é difícil. É interessante você puxar essa questão do estilo do turismo, porque, por exemplo, Manacapuru, eu entendo que, do ponto de vista turístico, ela é bem privilegiada, assim como Figueiredo. Né? Por quê? Porque por serem muito próximas de Manaus, elas têm como público, vamos dizer assim, inicial, é o público de Manaus. Sim. E é todo dia, todo final de semana. Né? Perfeitamente. Você vai ter gente lá fazendo alguma atividade. E eu não duvido, e eu te reforço o que você está falando, porque eu, sem medo de errar, acredito que Manacapuru hoje seja a cidade mais visitada do estado do Amazonas. Porque nós não somos visitados apenas nos grandes eventos, nós somos visitados todos os finais de semana. A exemplo que hoje nós temos, a cidade está melhor, nós temos a estrada de Novairão, que em breve, está toda ruim nesse momento, mas em breve tem um compromisso e tem um investimento do governo do estado para recuperá-la. Nós temos a estrada de Novairão, que também tem os nossos balneários de águas geladas, né, que vem águas da floresta, águas da mata mesmo, que os nossos balneários são preservados. E precisamos, inclusive, trabalhar uma política justamente para preservar, porque é um grande privilégio você entrar no Igarapé com água gelada, ainda mais num calor amazônico como é o nosso. Então nós temos o Lago do Piranha, que precisa ser explorado, uma área de uma fauna e flora muito forte. Né? O que ainda falta para nós amazonenses, aí eu vou falar de um modo geral, é que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, qual é a melhor época? Em Fortaleza, qual é a maior época? Qual é a melhor época para se visitar? No Amazonas, qual é a melhor época para se visitar? Nós temos que entender que todos os estados da federação, eles têm uma época para visitar, boa para se visitar. O Amazonas também tem sua época boa para se visitar. Qual é a época de verão? Ou época de rio seco? Ou é de rio cheio? Você está falando aí numa formatação de um produto, né? Exatamente. Enxergar o turismo do interior como um produto, né? Exatamente. Qual é o dia, o que fazer, criar atrações, né? Perfeitamente. Qual é a melhor época, por exemplo, Piranha, qual é a melhor época? De rio seco. Rio Manacapuru é rio cheio. Festas no Amazonas é rio cheio. Tanto que você vê que as festas no estado do Amazonas elas se concentram na época de rio cheio. Exato. Então são esses detalhes que precisam ser observados por quem fomenta, de um modo geral, a economia turística, a modo falando. Né? E o que você acha que falta, por exemplo? Eu entendi agora que você tem uma visão bem ampla sobre essa questão do turismo no interior. E acho que Manacapuru é um grande exemplo para a gente transformar, de repente, num modelo, um piloto de desenvolvimento turístico no interior, assim como Figueiredo. O que você acha que falta? Além, obviamente, do recurso, né? Você acha que, por exemplo, a visão
estatal, a visão federal em relação ao turismo ainda é muito pequena? Sim, Álvaro. Porque você tem que olhar o seguinte, o governo federal, a nível do governo federal, são 5.670 municípios. A nível do governo do estado, nós estamos falando de 62 municípios. Já não é tão grande. E aí o que acontece? Quando o estado adentra para participar de processos como esse, ele dá sustentação para o prefeito. Ele consegue usar as ferramentas a nível estadual em favor da prefeitura, que muitas das vezes é caro e não consegue arcar. Ele já está arcando com a estrutura que já é difícil para ele fazer um grande evento. Certo. E aí ele conseguir levar a comunicação, a informação para nível estadual, fica um pouco mais caro e muito mais difícil. Entende? Então esse é um dos grandes desafios que nós enfrentamos no interior do estado do Amazonas. É fazer com que ter esse apoio. Ou seja, mas não é nem financeiro, é o que já tem. Tem o potencial, mas não tem o que é necessário para desenvolver esse potencial. Sim, porque o Estado, exemplo, né, que através da Amazonas Tour, ele já tem a estrutura de comunicação. Então, quando ele adentra os municípios, dando esse apoio, ele potencializa aquele evento, ele consegue nos ajudar. Ele consegue fazer com que a gente tenha essa divulgação melhor. E é interessante porque o turismo como atividade econômica, e aí é interessante essa visão, porque a gente precisa entender que você não vai ficar financiando o turismo para sempre. Na verdade é o impulso. Até a própria máquina, os investidores, os comerciantes locais começarem a ter a segurança de que aquilo ali de fato é algo que vai sustentar eles durante o ano, né? Sim, olha só. E aí vai sozinho, né? Muitas cidades são assim. Sim, nós, por exemplo, nesses 8 anos, eu passei por muitas dificuldades. Como disse, no início do meu mandato, era buraco, era lama, era lixo. Tu não tinha como apresentar a tua cidade. Era apagando incêndio, né? Exatamente. Aí tu vem para uma pandemia, para tudo. Para tudo. Passa a pandemia, mas o rescaldo ainda está acontecendo, porque a pós-pandemia te deixou um estrago muito grande, luto, restrições ainda, então tu não podia fazer grandes eventos. Então eu venho enfrentando tudo isso ao longo desses 8 anos. Eu lembro que na pandemia você fez uma declaração mais ou menos nesse sentido, não foi? Eu lembro, deu até uma polêmica na época, né? Sempre, fala aí, prefeito, quando ele dá uma estressada, vira logo polêmica. Então assim, olha só a dificuldade que eu venho enfrentando ao longo desse tempo todo, tentando sobreviver no meio desse turbilhão. Mas o que nós nos propomos a fazer? Manacapuru hoje, por ser estado lá da capital, e estar turisticamente ligado hoje, porque você tem uma bela ponte, uma estrada impecável hoje. Janeiro e fevereiro, carnaval. Aí você sai do carnaval, o que nós queremos hoje? Nós vamos inclusive fazer a Via Sacra. Começou por jovens. Turismo religioso é um negócio fortíssimo. Muito, muito forte, muito forte. Via Sacra, nós vamos fazer agora. Muito bom. Aí nós já vamos entrar no mês de junho, né? No mês de junho a gente já vai fazer o Festival Folclórico. Julho nós vamos ter o aniversário da cidade. Agosto nós temos Ciranda. Setembro nós temos o desfile de bandas fanfarras. O maior desfile de bandas fanfarras do norte, sem medo de errar. Parque do Igá lotado. Isso setembro. Outubro, nós temos a Expo Manacá. A Expo Manacá fizemos ano passado, nós não chegamos nem a imaginar que tamanho seria, se seria pequeno, médio ou grande. Foi estrondoso. E olha que nós enfrentamos muita dificuldade, justamente porque entra-se a mídia negativa. Crítica, né? Pô, cara, você está tentando movimentar a cidade, qual o interesse que eu tenho em pagar um cantor? Eu queria pagar o cantor por 50 mil, 10 mil, mas eles não vêm por esse valor, entende? Os de 10 mil, que são caras batalhadores, mas o cara não vai, entendeu, Álvaro? Entendi. Aí, polêmica, mas foi um sucesso, bombamos, além das expectativas. E os municípios do interior do Amazonas estão embarcando também nisso, porque quando você faz um evento agro, você está trazendo o cidadão que está ali esquecido, abandonado, não visto, não apreciado, e você coloca esse produto dele, para ele motivo de orgulho, meu produto está na prateleira. Está sendo consumido, está sendo degustado no grande evento. Então, Manacapuru, você vê que Manacapuru hoje tem um calendário. Aí você chega em outubro, nós entramos em novembro. Novembro ainda não temos uma data. Mas chegamos em dezembro agora, nós temos
a época natalina. Réveillon, aquela coisa toda. Contudo, nós temos a cantata de Natal, que nós criamos a cantata de Natal. Entende? Que é um evento também muito bonito, que lota o Parque do Ingá. Magnífico evento, e ainda nós temos a última corrida do ano no estado do Amazonas, que nós estamos promovendo agora, há 2 anos atrás, e esse ano, se Deus quiser, nós vamos fazer o 3º ano, e o 2º ano foi um grande sucesso. Então nós, nós estamos buscando, todo mês termos uma data Perfeito. A levar as pessoas para Manacapuru. Planejamento, entende? né, professor? Exatamente. Então, assim, sem falar os eventos locais que nós promovemos, corrida ciclística, que vai muita gente de Manaus, enfim. Mas nós estamos promovendo isso e, consequentemente, a economia e o comércio local. Isso vocês sentem? Vocês medem esse resultado econômico? Sem dúvida, sem a menor dúvida. O setor hoteleiro. O setor hoteleiro sente, os restaurantes sentem, as ruas da cidade também percebem, o setor como um todo acontece. Álvaro, um exemplo muito grande que é desafiador para aquela região do lado do Médio Solimões. A ponte, ela foi um grande ganho, não tenha dúvida, é indiscutível. Indiscutível. Mas não houve um trabalho de continuidade. Não houve um trabalho de continuidade. Por exemplo, Cacau Pireira, os caras anoiteceram ricos e amanheceram pobres. Porque a ponte foi boa, mas o que foi feito depois para eles ali? Porque a administração pública, eu crio um projeto, eu crio um programa, mas quem me substitui tem que tocar ou tem que aprimorar. Ou dizer que parou porque não serve. Foi loucura. O Iranduba sofreu com isso, porque não houve a ponte, houve a estrada, mas ninguém depois de quem idealizou, cuidou. Eu quero que você me explique, então, mais detalhadamente isso, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não têm muita noção, né? Porque é um lado que não é divulgado, é um reflexo, vamos dizer assim, da construção da ponte. Olá para você que acompanha a programação da RNDTV. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, 17 de maio, após quase 2 semanas internado em São Paulo, para tratar uma erisipela, uma infecção na pele na perna esquerda. Ele seguiu para Brasília, onde vai continuar o tratamento em casa. Bolsonaro anunciou sua alta às 6 horas da manhã e disse que em uma semana vai estar recuperado. Anteriormente, ele esteve internado em Manaus, antes de ser transferido para São Paulo, devido a um desconforto abdominal. O ex-presidente foi atendido pelo cirurgião Antônio Luiz de Macedo, que o acompanha desde o atentado em 2018. Para mais informações, acesse agora mesmo o poder.com em nossas redes sociais. Até mais! Você falava sobre o reflexo da construção da ponte. Inegavelmente, a ponte trouxe benefícios, né? Transformou ali, de alguma forma, em algum aspecto, o outro lado do rio, né? Mas você está falando que existiam reflexos que foram ignorados. O que é exatamente isso? Só para a gente entender. Por exemplo, quando nós tínhamos a balsa, aquela região do Cacau Pireira era um grande comércio. Ah, sim, é porque entendeu? Movimentava, né? Sim, ali zerou. Você hoje virou um bairro comum. Ali era um bairro comercial, de grande expansão comercial. Donos de bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e as lanchas, né? Então aquilo acabou. Houve um empobrecimento muito drástico. Manacapuru nós tínhamos os caminhoneiros. Eles foram extintos, né? Por quê? Porque antes o atacadista ele passava 3 horas, 4 horas, 5 horas para atravessar seu caminhão, desembarcar a mercadoria em Manacapuru, voltar e esperar mais outras 5 horas. Então ele preferia pagar o frete a ter que passar o dia todo com o caminhão perdido lá. Entendi. Então com a ponte eles passaram aí com o caminhão para lá. E os nossos caminhoneiros tiveram que vender seus caminhões porque perderam os fretes. O setor hoteleiro. Nós, cidadão, dormia, chegava em Manacapuru por ter a balsa, ele tinha que dormir. Hoje não, ele faz o bate e volta. Isso não foi ruim.
O que acontece é que não houve uma preparação para isso. Quer dizer, eu entendi. Não foi observado isso. Não se mapeou esses reflexos e criou-se uma solução para isso, ou uma alternativa. O que houve foi as pessoas tiveram que se adequar. Quem construiu, eu não estou falando em tom de crítica política. Não, estamos falando de economia aqui, exatamente, tá? Claramente. Quem criou foi perfeitamente, era o que nós precisávamos, era o que nós necessitávamos. Porque nós tivemos inúmeros outros ganhos, né? O que não houve foi uma observação para a continuidade, para que isso pudesse ser dado continuidade. Então, a Ponte trouxe isso, mas vamos levantar dados, números, informações, o que fazer com esse público aqui? O que fazer com esse outro público, exatamente, né? O que fazer com quem ganhou e quem perdeu com esse processo, né? Então, eu não estou prefeito de Iranduba, contudo, eu entendo. Conhece. Eu entendo ali porque a gente convive, as coisas são muito paroquiais, né? As coisas acontecem muito ali dentro, é muito interno, é muito próximo, é muito familiar, então a gente sempre ouve relatos e dificuldades, enfim. Então, assim, não houve, Álvaro, né? Então, há uma necessidade de observar todo esse processo. O que é que você vai fazer com o cacau? Mas aí já não é um problema diretamente meu, mas é um problema da nossa região. No Vairão hoje está muito bem, o prefeito está conduzindo muito bem o município, e com isso o turismo também tem alavancado. Tem alavancado, né? Lá, né? E Manacapuru também está se aproveitando desse processo de mudança, da ponte, dessa proximidade, dos finais de semana, centenas de pessoas irem tomar café na estrada, centenas de pessoas irem... Eu ia dizer isso, né? Porque dizer, é exatamente isso que é um detalhe interessante. Ir tomar café no final de semana é uma programação turística familiar. Sim. Não é aquela coisa que o cara tem que fazer uma grande programação, o que é favorável, né? Exatamente. Porque você pode acordar num dia e dizer assim, pô, vamos tomar um café ali? E aí você leva a família. E a custo zero para o município, exatamente, porque não precisa montar estrutura, nem divulgação, nem nada. A custo zero para o município, no que eu digo é da administração. Então as pessoas, quando a gente preparou os locais em Manacapuru, que eu chego e vejo motociclistas, pessoas da capital, pessoas de outros municípios tomando café, eu já me dou por feliz, não por satisfeito, feliz, porque a gente satisfeito nunca deve estar. Exatamente. Né? Sempre tem o que melhorar. A gente sempre tem que buscar melhorar, né? Então eu fico satisfeito, eu fico feliz em ver pessoas lá em dias normais, dias comuns. Por isso que eu te digo, Álvaro, Manacapuru hoje é a cidade mais visitada do estado do Amazonas. Porque nós temos uma regularidade, né? Então isso fez com que a nossa conduta, nosso comportamento, nós tivemos que nos adequar, o setor hoteleiro teve que se adequar, o setor de bar e restaurante também passaram a se adequar para a nova mudança. Porque nós passamos a ter um público mais exigente, né? Você não pode sair de Manacapuru, de Manaus, para uma cidade como Manacapuru, e chegar no restaurante e não ser bem atendido ou não comer uma comida de qualidade. Senão ele não volta. Aquela história, não tem isso, não tem aquilo. Exatamente. Não tem... Ele não volta, ele vai ficar na capital, que aqui tem bons restaurantes, tem bons serviços, e é mais barato que ele não gasta o carro dele, não gasta gasolina, enfim. Agora, Beto, queria mudar um pouquinho falamos bastante de turismo, eu acho bacana isso, mas eu queria falar um pouco sobre a produção agrícola, produção rural, porque a gente ouve muito, e eu acho que isso está na mídia como um todo, né, que o Brasil é um grande produtor de alimentos, etc. e tal. Por que aqui a gente não consegue escalar isso? A gente ainda está naquele nível da agricultura familiar, não que não seja bom. Por exemplo, o Roraima é um grande exemplo disso, né? Fez vários investimentos em agricultura familiar e hoje transformou lá só com a agricultura familiar. Mas aqui eu não consigo sentir essa escala de produção. Por quê? O que é que acontece? Na verdade, Álvaro, ainda nós temos, eu vou falar por Manacapuru. Nós temos três tipos de topografia, Manacapuru. Nós temos a área de várzea, que vai toda para o fundo. Nós temos a área de várzea com terra firme, que você só chega fluvial, área fluvial de terra firme. Não tem como ter estrada. Não tem como ter estrada, mas também não vai para o fundo. Não vai para o fundo. E nós temos propriamente a área de terra firme. Então você tem três situações logísticas. Exatamente. Aí, né? Praticamente falando. Isso. E nós temos ainda uma grande dificuldade, porque muitas das vezes o povo não ter aptidão. Porque se você olhar de regiões para regiões, elas mudam muito. Manacapuru as nossas gerações foram criadas com a ideia de que nós íamos ter um mini distrito. Veja bem, como é que nós vamos ter um mini distrito, Álvaro,
se nós temos a Zona Franca que todos os anos é ameaçada, se não tiver uma briga permanente dos nossos parlamentares, São Paulo tem 70 deputados federais, o Amazonas tem 8. Não dá para confiar, né? Não dá para botar todas as fichas. Cara, você não pode brincar com isso. Você não pode brincar com isso. O nosso maior gerador de emprego ainda é a Zona Franca. Entende? Nós não estamos preparados para perdê-la. Aí se nós não tivermos parlamentares que conheçam a causa e briguem por ela, essa história de pessoas, de haters, vamos colocar haters, né? Pessoas que não conhecem a causa e lá. Todo ano é aquela briga pela Zona Franca, todo ano essa mesma presepada. O cara tá falando bobagem. Pô. O cara não tá levando a sério a coisa. Sim. Porque nós do interior do estado do Amazonas, dependemos aqui da capital também, porque nós recebemos ICMS. Exatamente. Tomba a Zona Franca, tomba os municípios também. Tomba salário, tomba fornecedor, tomba todo mundo. E aí o cara, sem conhecimento nenhum de causa, começa a criar discussões negativas e desencorajando os nossos parlamentares. Certo. Entende? Então, assim, me perdi na pergunta. Sobre a produção rural lá. Sim. Então, assim, foi criado a proposta de Manacapuru o tempo todo do mini distrito. Aí eu entrei na Zona agrícola. Franca. Não, mini distrito industrial. Aí tu pega a Zona Franca na ameaça. Né? Então, Manacapuru, os gerações foram... Eu comecei em 2017, quando assumi, a propor o agro para Manacapuru. Então, o que foi que nós fizemos? Isso não tinha lá antes? Tinha nada, absolutamente nada. Nós não tínhamos uma referência, uma organização para isso. Nós tínhamos pessoas trabalhando, agricultores trabalhando. De subsistência, né? Faz para ele, sobra um pouquinho, ele leva ali na feira e exatamente. Aí o que acontece? Nós começamos a fazer um trabalho de quê? O cidadão tem uma área, quer criar peixe, vamos cavar tanque para ti. Tu dá o diesel e eu te dou a máquina. Não tem burocracia nenhuma. Tu quer plantar, eu te mecanizo a terra e tu planta. Tu dá o combustível e eu te dou o trator. Nós conseguimos, através existe um programa que se chama PAR, que existia desde 2003. Nós somos a compra-produção. Não se falava nisso, Álvaro. Ninguém ouvia falar disso. Nós fomos pioneiros no estado do Amazonas e trouxemos o PA para o município de Manacapuru e passamos a comprar a produção desse cidadão que está lá na ponta, que nessa época agora, o saco de macaxeira está R$60, R$40. O PA paga 300. Você está me entendendo? Quer dizer, quando você começa a comprar esse produto do cidadão, que ele se organiza, ele começa a entender que ele está sendo visto, está sendo olhado, está sendo valorizado. Entendi. Não havia isso. Então, aí hoje tem o PA do município, tem o PREME, que é da merenda escolar do Estado, tem o PA do Estado e tem a Conab também que compra. O PREME é pela ADS, né? Exatamente. Tem a Conab que compra. Então, quer dizer, basicamente... Ele tem 3 clientes. Ele tem 3 grandes clientes e que pagam muito bem. Entendi. Aí esse momento que mais ele precisa, nós estamos lá comprando. Ontem mesmo, esses dias mesmo, nós compramos 35 toneladas. Nós vamos buscar na nossa balsa, que o município tem uma balsa. Mas você acha que o município tem condições, por exemplo, de se transformar numa fronteira agrícola de produção de alimentos? Eu quero ousar, eu estou ousando. Eu posso dizer que Manacapuru é a cidade que alimenta o Manauara hoje. É mesmo? Nós somos o maior produtor de maracujá, nós somos o maior produtor de mamão, nós estamos trabalhando a bacia leiteira, nós estamos trabalhando a genética, né? Mas nós partimos do zero. Entendi. Nós não tínhamos referência, nós não tínhamos um trabalho voltado para motivar. Então isso a gente está falando aí de 5 anos, 6 anos? Nós estamos falando de 7 completos. 7 né? completos. Mas mudando a cultura, porque, como eu te falei logo no início, esperavam pelo mini distrito industrial. Então eles viviam a expectativa da instalação de um modelo industrial lá, que nunca foi. Nunca foi e não tem como, porque a Zona Franca te dá um monte de incentivos e como é que eu vou dar incentivo para uma empresa se instalar ali? O que nós vamos trabalhar são as agroindústrias, Álvaro. O que foi dado início agora e que não se deve perder é justamente futuramente nós termos a agroindústria. Aí eu falei pela região. Certo. O Amazonas inteiro, Álvaro, quando produz tudo de uma vez.
Porque na maior parte do Amazonas é área de várzea. Então é mais ou menos o mesmo período para todo mundo, é isso que você quer dizer? Exatamente. Por isso que baixa. Por isso que você não consegue fechar contrato. Porque não tem uma produção perene, uma produção contínua. Você não produz o ano inteiro? Não, ela é interrompida. Por quê? Porque a área de terra firme ainda não sustenta. Entendi. Produzir na várzea é barato, sacrificoso, mas é barato. Não tem que mecanizar, não tem que calcarear, Água não tem lá que adubar. O tempo inteiro, né? Não, eles têm dificuldade na água, Álvaro. É mesmo? Eles não necessitam ter o trabalho de correção de solo, eles não precisam ter mecanização, porque a terra é mais porosa, mais solta. Então eles aproveitam quando seca o rio ali, que a água ainda está meio mole, a terra, eles começam a plantar. Certo. Então eles não têm essa dificuldade que a terra firme exige. Então, aí o que acontece? Todo o Amazonas produz. Então, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo para mim o seguinte, que essa escala de produção de alimentos na Amazônia, ou no Amazonas, que é o nosso maior exemplo aqui, ela na verdade é quase que inviável em virtude dessa descontinuidade e também pela topografia. Ela existe, são detalhes. Ou né? seja, seria possível desenvolver projetos ali que teriam, obviamente, condições de produzir, mas não numa escala grande, é isso? Não tem como, porque eles têm um espaço pequeno. Acho né? que são extensões de terra menores. São extensões de terra menores, eles têm dificuldade com a água, por incrível que pareça, eles têm dificuldade porque eles não conseguem irrigar, eles pegam o verão, são apenas 6 meses, 7 no máximo, entre secar o rio e encher, porque seca o rio, você acha que secou o rio terminou o problema? Não termina, ele ainda tem lama, Você vê, ele tem lodo. Como a gente precisa conhecer as coisas, né? Você vai lá em Roraima, aí você entende, lá é um lavrado, né? Ah, sim. É outra história, né? Exatamente, é totalmente diferente. É totalmente diferente. É totalmente. Você vai para a região sul do Amazonas, que eu não conheço tanto, mas pelo pouco de informação que eu posso dizer, lá são platores, são grandes terras contínuas. Aqui não. Aqui, Rio Preto da Eva, como eu falei. Rio, Garapé, aí corta, né? Isso. Você vai para a estrada de Rio Preto da Eva, você olha de um lado e do outro, são abismos até chegar lá no Rio Preto da Eva, né? Verdade. Então você vê que é um pouco mais difícil. Então você não consegue fazer lavoura em barranco. Você consegue criar animais, né? Então você tem que se adequar conforme as suas realidades. Você acha que dentro da parte de produção hoje é possível fazer, obviamente, desenvolver um pouco mais, mas vocação mesmo seriam para outras modalidades, vamos dizer assim? Não é vocação, não é propriamente a vocação, é oportunidade. Oportunidade. É você levar o cidadão e mostrar para ele que é possível. Porque, como eu te falei, ele foi alimentado no distrito. No distrito. Não veio. Não vem nenhum. E nem vai. Vai uma empresa, vai um banco, vai uma loja, mediante a economia estar bem. Pode entrar uma empresa, vai arrumar 10, 15, 100 empregos, mas não resolve o problema. Mas quando a gente fala de agricultura familiar, Álvaro, que essa que sustenta, que alimenta o cidadão, não é o grande produtor. O produtor ele exporta, ele trabalha com commodities. A agricultura familiar é que leva para você o cheiro verde, o maxixe, o pimentão, a berinjela. É esse cara que nos alimenta, esse cidadão que nos alimenta. Ele é que precisa ser motivado, ele que precisa ser levado a ele o conhecimento. Então é multiplicar os modelos de agricultura familiar. Tentar fazer o máximo possível, motivar essas pessoas a criarem projetos de agricultura familiar. Exatamente. E fazer com que eles entendam, que é a nossa missão, fazer com que eles entendam que o agro, que a agricultura é a saída econômica do nosso município. É verdade. E hoje nós somos o segundo maior produtor no estado. Né? Olha aí. Hoje já nós somos o segundo. E eu não tenho dúvida que nós chegaremos a ser o primeiro. Porque nós estamos trabalhando muito forte nisso. Por que eu insisto nessa questão da agricultura? Porque o que mais a gente ouve na mídia nacional é linha de crédito para a agricultura, é investimento de agricultura, é programa de incentivo da agricultura. Só que aí eu olho para o Amazonas e digo, cara, mas eu não consigo enxergar essas coisas acontecendo aqui, né? Não sei se isso há um lobby político para favorecer um estado ou outro. Outro dia eu estava vendo uma estatística, por exemplo, do Banco da Amazônia, do BASA, né? Os investimentos no Amazonas é tipo 2%, 3% de todo o crédito que eles disponibilizam no ano. O resto é Pará, é não sei aonde, é não sei aonde. Quer dizer, não consigo enxergar, né, esse dinheiro, esse investimento chegando
por exemplo, para Manacapuru. É um grande desafio, Álvaro. Sabe por quê? Porque esbarra na questão de terras, documento, entende? Burocracia. O cidadão, formalização, né? Sim. Por que o nosso está dando certo? Quando eu te digo assim, que eu entro na propriedade do cidadão, ele dá o diesel e eu dou a máquina. Porque eu não quero saber do documento Tem dele. burocracia, Eu digo para ele, mas tem documento. Não, meu irmão, eu sou o teu CPF, esquece. É. Tu dá o diesel e eu te dou a máquina. Bora produzir. E vambora tocar esse trem. Entendeu? Porque se eu for pedir documento dele, ele não vai, irmão. Ele não vai. Se ele for para fila, o cara já tem pouco. O pouco que ele tem já não consegue investir. Aí ele ainda vai para uma fila, pegar 2, 3 dias de canseira, largar a propriedade Cadastro, dele. não sei o quê, pede documento, aí certidão de não sei o que o cara não tem. Não sai o dinheiro, ele frustra. Ele aborrece, ele chateia, ele fica aborrecido. Tem projeto que leva 4, 5 anos. Você não pode esperar por 4, 5 anos, você é agricultor, você não pode. Você não pode perder um verão. Porque no verão você precisa preparar sua terra, você precisa limpar a área, você precisa mecanizar, você precisa fazer a correção de solo, para quando chegar o inverno, tá prontinho para ele plantar. Entendi. Aí o cara tá ali, entra na fila, sai da fila, volta depois, vem amanhã. Quando ele olha, o time já passou. Entendi. Entendeu? Então, assim, ou você senta e desburocratiza, e você senta e faz com que chegue na mão do cidadão. Veja bem, Álvaro, eu sou agricultor, tá? Veja bem, você faz um financiamento de 15, 20 mil, meu irmão, tu só vai botar mais um cara na vida dos inadimplentes. Exatamente. É mais um cidadão que daqui a pouco tá querendo anistia. Não resolve nada, né? Ao meu ver, não. Vai pagar uma dívida, ou seja, vai pagar uma dívida criando uma outra dívida. Basicamente é isso. Ou então tu vai ter que anistiar, fazer um programa para anistiar ele depois. Fazer ele 20 mil, tu vai pagar 5 mil. Ao invés de dar 20 mil, aluga a máquina, tá aqui, irmão. Toma a máquina aqui e vai fazer o teu negócio. Eu acho que é por aí, entendeu? Ou faz casado. A prefeitura vai entrar com as máquinas, você vai entrar com combustível e o Estado ou o governo federal vai entrar com... Porque o maior montante não está nos municípios, financeiramente falando. Hoje os montantes financeiros estão a nível governo federal e a nível governo do Estado, né? Então, claro que cada deles também tem suas demandas que são bem maiores do que as do município. Claro. Mas se não houver um foco mesmo para essas questões, fica mais difícil. Porque tem que ter a visão macro também, né, Beto? Entender que se eu tiver um projeto de agricultura, um modelo funcionando em Manacapuru, outro em Quari, outro não sei aonde, juntar tudo isso, o Estado fica mais rico. Sim, né? Sim, ele vai Tem ganhar. que ter essa visão também macro, né? Olha, se você observar, Álvaro, por exemplo, nosso custo de vida é muito alto, porque nós compramos caro. Exatamente. Nós compramos caro. Nós precisamos comprar mais barato, mas nós só vamos comprar quando nós produzimos mais. Produzir, exatamente. Entendeu? Nós quando produzimos mais. Quando nós produzimos além da capacidade de consumo, nós vamos começar a ter que industrializar esse produto. E aí é quando se gera as agroindústrias, é quando se gera emprego também. Evolui mais no emprego processo, também. Né? Começa a se pensar em levar para outros estados, começa a pensar em levar para outros países. Né? Então o mundo está de boca aberta, está precisando ser alimentado. Nós temos solo, nós temos água e nós temos clima, a luminosidade. Entende? Porque tem lugares no Brasil e no mundo que o tempo de luz é menor. É menor, O tempo de desenvolvimento da planta até a Europa como um todo, né? Tem períodos do ano que a Europa tem 4 dias, 4 horas de sol. Isso. Eu estive no IFAM ontem, Álvaro, né, no evento lá no IFAM, no dia da aquicultura. Um exemplo, o amazonense ele não tem hábito de estocar alimento. É só olhar, o amazonense não estoca alimento. Ele guarda alimento para 5, 6 dias, 10 dias no máximo. Mas ele não tem o hábito daqui para frente nós vamos enfrentar uma estiagem ou vamos enfrentar uma... né? Vamos guardar. Nós não fazemos isso. Nós não defumamos, eu não conheço uma região, desculpe a minha ignorância em não conhecer, se existe. Eu também não conheço. Que defuma alimento, que defuma um peixe, uma carne. Para ter mais tempo de duração, né? Não tem, irmão, não tem. Aqui no próprio Brasil existe essas questões, entende? Então é cultural. O nosso desafio é cultural ainda. É o sair do extrativismo, não necessariamente sair do extrativismo, ter o extrativismo ainda como um grande ganho, né, uma forma de gerar emprego, de renda, porque a gente precisa desses frutos, desse produto que é extraído, mas também fazer com que ele tenha outras alternativas,
entende? Nós tínhamos a nossa seringa aqui, que era muito forte. Foi tirado aqui uma planta e levaram para a Malásia. Isso. Lá eles fizeram de forma a plantar, que o cara anda 5 metros, ele colhe o leite da seringa. Aqui, para você colher a seringa, você tem que andar 30, 40, 50 metros de uma árvore para outra, ou muito mais, tornando mais caro e mais escravizado. Juta e malva, na nossa região, que é um grande desafio hoje. O cidadão ainda trabalha como se fosse há 50, 60 anos atrás. Sem tecnologia. Não mudou, ele continua ainda nas antigas mesmo. Eu vivi isso como experiência. O cara planta na lama, faz a primeira limpeza, a água começa a apertar, ele faz o primeiro corte. Quando desenvolve bem a água, dá tempo, ele consegue cortar no seco. Quando não dá tempo, que a vara não desenvolveu, ele tem que cortar com ela na água. Ele tem que afogar. Ele tem que esperar 7 dias para lavar. Ele tem que estender no varal para fazer o fardo. Olha o sofrimento de um cabra desse, de um homem desse, cidadão desse. É muito difícil, irmão. Entendeu? Então, assim, a agricultura, ela funciona, ela dá. E ela dá muito bem e ela melhora a vida de muita gente. Mas nós precisamos, de alguma forma, minimizar o sofrimento deles até eles conseguirem caminhar com as próprias pernas e conseguir trazer o alimento para a capital. Eu não tenho medo de dizer que nós somos a cidade que alimenta. Claro, não estou falando que nós fornecemos 100%, não, fornecemos 100%. Mas nós temos uma participação muito forte. Somos um dos maiores produtores de maracujá, somos um dos maiores produtores de mamão, somos um dos maiores produtores de hortaliças, somos um dos maiores produtores de ovos da região hoje no estado do Amazonas, né? E temos fábricas de laticínio precisando produzir leite. 90% do lácteo que é consumido no Amazonas vem de fora. Vamos falar um pouco agora sobre saúde, educação, enfim, tudo isso no interior do estado. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Queria falar agora um pouco sobre educação e saúde no interior. Por quê? A gente falou de economia e a gente sabe que a economia ela é um motor de muita coisa. Certamente influencia na qualidade da educação, na qualidade da saúde. Como é que é o desafio de fazer educação e saúde no interior, na Amazônia? Álvaro, ela é muito desafiadora, porque o trato a nível governo federal ele é o mesmo para as regiões onde tudo se faz de carro, que é muito mais barato. Fazer saúde, fazer educação no interior do estado do Amazonas é muito mais desafiador e muito mais difícil. Os nossos acessos, que é o cidadão que está na ponta, ele precisa de rabetinha, ele precisa de canoa para chegar na casa do... E os caras não entendem isso lá? Pode até entender. Pode se conhecer, né? Mas não se compadece. Entendi. Não se transforma numa política pública. Olha, lá tem que ser desse jeito. Diferenciado, não é. É totalmente diferente. Eu vou te dizer um exemplo. O meu repasse mensal para a saúde, ele é em torno de 2 milhões, agora está em 3,5 milhões mensal.
Só o hospital eu gasto quase 5 milhões para manter o hospital. Porque é uma unidade hospitalar polo. Polo no atendimento, mas não no tratamento. Porque a gente não recebe por isso. Eu recebo pacientes de Codajás, de Anuri, Beruri, Capiranga, Anamã e Novairão. O sistema é único, é SUS, é único. Então eu não posso dizer atendo e não atendo, eu tenho que atender a todos. Chegou, tem que atender. Né? Então me demanda muito. Então você vê que já é deficitário, aí eu ainda tenho mais as nossas unidades de saúde. As unidades básicas. Básicas de saúde. Eu tenho unidades de área de terra firme e tenho as fluviais. E eu ainda tenho mais uma unidade, uma UBS fluvial. Como é que você mantém essa saúde? Você muitas das vezes tem que você tem que pegar, deixar de fazer outros investimentos para não deixar faltar a saúde ao cidadão. O que hoje nos ajuda muito são as emendas parlamentares, que eu vejo muitas das vezes discutirem a nível governo federal, transformando elas nos vilanizando as emendas parlamentares. Não dá, né? Não, Álvaro. A gente precisa, nós dispomos hoje de muita informação, mas nós devemos buscar melhor elas para nós podermos fazer juízo. As emendas parlamentares hoje, seja dos nossos senadores e dos nossos deputados federais e estaduais, têm ajudado significativamente para que funcione a saúde no estado do Amazonas. Existem as atribuições, que são a baixa e média complexidade para mim, para o município, e a alta complexidade ao governo do estado. Então, o que nós não podemos resolver, nós demandamos para a capital. Certo. Agora imagina quem está lá no município de Apuí, que tem que usar o Acre, muitas das vezes. E o Urinepé, que tem que trazer de avião. Como é desafiador fazer saúde no estado do Amazonas? Desafio, né? Então eu não posso falar apenas o município de Manacapuru, porque eu estaria perdendo uma grande oportunidade, sendo egoísta, se eu não levasse a esse espaço que você tem, que é muito grande, de comunicação, ao conhecimento do estado do Amazonas que nós, prefeitos, enfrentamos. Que nós, prefeitos, vivemos todos os dias a incerteza de que nós não vamos garantir o salário dos nossos servidores, que nós não vamos garantir o pagamento dos nossos fornecedores quando essas emendas falham. Então hoje, Manacapuru tem uma policlínica, tem com especialistas 100% bancado pelo município, temos o hospital que hoje temos que manter de tudo, e alguns servidores do estado que tem conosco, mas a maioria são nossos, né? Alguns aportes de material que vem do estado, mas a maior parte é nossa. Fazemos cirurgias eletivas toda semana. Temos UCIs montadas, que são unidades de cuidado intermediários, porque nós não temos capacidade financeira de manter UTI. E ainda que se nós tivéssemos capacidade de manter 20 UTI, em uma semana estaria lotada, porque nós atendemos os municípios circunvizinhos. Então veja como é desafiador. Complexo isso, hein? Muito, muito. E às vezes... Complexo de resolver, inclusive, né? Sim. Temos um alto índice no interior do estado do Amazonas de fraturas. Nosso trânsito no interior, ele é muito difícil, ele é muito violento. Eu vou falar por Manacapuru. Lá a gente tem uma grande dificuldade de conter o trânsito. Acidente de moto. Moto, muito acidente, muito acidente. Manacapuru é uma cidade que não para, de domingo a domingo ali. Então aí nós temos em torno de 25 unidades de saúde, básicas de saúde, na cidade e no interior. E nós temos aproximadamente uns 10 pontos de apoio, que são flutuantes em áreas de difícil acesso ou postos de saúde, onde o comunitário busca um apoio. Lá temos enfermeiros atendendo, e nós não conseguimos ter médico, mas geralmente a gente bota até mulher, porque a gente faz os exames, a coleta de exame na sexta-feira, sangue, fezes de urina e exame de preventivo, e traz para o laboratório, que nós temos o laboratório central. Com isso, na semana seguinte, a enfermeira já leva o resultado e com isso já leva o tratamento também, evitando que ele venha e enfrente filas. E com isso tem sido um grande ganho para nós. A verdade, as pessoas têm que entender, isso é um privilégio, né? Porque, falando de estado, não é todo município que tem esse tipo de dinâmica, de estrutura para atendimento. Né? Não, tem muita dificuldade. Por isso que eu digo, se para nós estamos aqui perto da capital, já enfrentamos tudo isso, imagina para os municípios. E os orçamentos, Álvaro? O meu orçamento é maior do que quem está lá em Beruri.
é maior, mas o valor dos serviços lá no é maior, inclusive, porque é mais longe. Ou seja, ele tem menos orçamento que você, mas paga muito mais caro que você também. Exatamente. Então são duas coisas ruins. Né? Ele não tem um hospital para manter do porte que eu tenho, mas o custo também se assemelha, entende? Então, na medida que quanto mais longe vai para o município da capital, mais caro é. Entende? Ninguém quer, é muito difícil. Então, aí eu tenho uma unidade básica de saúde fluvial. Eu tenho equipamentos embarcados que valem muito mais do que a própria unidade, que custou 2 milhões. Tenho ultrassom, eu tenho um ecocardiograma, eu tenho um equipamento, que sinceramente eu não sei o nome, mas que faz a biopedância, se eu não me engano. Biopedância. Eu tenho dentro instalado da unidade, eu tenho um consultório odontológico dentro da unidade, que também você tem que manter. Então é muito difícil manter a saúde e assim ainda assim nós fazemos funcionar. Certo. Ainda assim nós funcionamos. Dizer que é uma saúde de primeiro mundo, infinitamente distante disso. Contudo, é muito diferente do que quando recebi, que só tinha uma cadeira atendendo praticamente dentro do hospital. Mudamos a realidade do município de Manacapuru, no que diz saúde. Nós mudamos, porque, como te disse, nós temos uma policlínica que temos mastologista, temos fisioterapeuta, temos cardiologistas. O cidadão faz lá eco, faz mapa, faz Holter, faz esteira. Temos ultrassonografista, temos neuro. Ou seja, hoje, a gente pode dizer o seguinte, hoje só vem mesmo para a capital aquilo que de fato é alta complexidade. Hoje vocês já conseguem dar andamento em praticamente todas essas média e baixa complexidade, sem precisar da capital. Uhum. O que não está ao nosso alcance, mas nós oferecemos isso, mas o que não está ao nosso alcance vem. Antes, Álvaro. Isso não era assim? Não, não sei, menor chance, não era assim. Hoje nós temos 5 UCIs funcionando, que são unidade de cuidados intermediários. Antigamente o paciente... É a pré-UTI, né? Exatamente, assim. Hoje a gente intuba e prepara o cidadão para poder transferir ele. Antes eles vinham ambuzando. Nossa O cara vinha no ambu. Imagina o braço do cara ali. Né? Era assim. Então a gente mudou. E, claro, é uma busca permanente, sempre trazer a educação é a mesma, é o mesmo desafio? Também é muito desafiador, mas a gente também revolucionou a educação. Construímos escolas em alvenaria sob pilotis, somos pioneiro a nível municipal. Como é isso? Escola sobre laje, acima do nível da cheia. Para não alagar? Não, hoje a gente não para mais as aulas. Nós estamos construindo ginásios cobertos. As pessoas não têm nem ideia disso, né? Que antes a escola só no período da cheia parava. Porque... Eram escolas de madeira, reforma de 150 mil, trocavam 3, 4 tábuas, passavam uma mão de tinta e era isso que era a educação. Quando o rio enchia, tomava as escolas de água. Quando o rio baixava, fazia essa reforma, como é que fiscaliza? Rapaz, e por que custou isso? Rapaz, a água levou. Levou. Hoje, Álvaro, eu construo escolas em alvenaria sob laje, acima do nível da cheia, em pilotis. O Estado já tinha construído, porque eu vi esse modelo em Anamã. Já tinha sido construído pelo Estado em Anamã. Eu digo, eu vou fazer pelo município. Vi igrejas construídas assim. Por que o município não pode construir? Iniciamos, me chamavam de louco. Eu não voltei para reformar nenhuma. Nesses 7 anos eu não voltei para reformar nenhuma. Você vê a visão da economia a longo prazo, né? E com isso eu economizei para fazer mais escolas. Exatamente. E quando eu assumi, não tinha uma escola com ginásio coberto. Todas as escolas não tinha quadras. Essas eu estou construindo agora ginásios em alvenaria sobre laje na várzea. Mais louco? Não. O cidadão que está lá no interior, que está na comunidade, ele precisa ser visto e valorizado para evitar o êxodo rural. Quando você consegue, o poder público chega, o cidadão fica. Porque ele está sendo visto, está sendo lembrado, e está sendo valorizado, ele fica. Com isso, ele não é mais um a buscar emprego no município. Ele é mais um a produzir e garantir o emprego na cidade. Então nós construímos ginásios sobre laje, nós construímos escolas sobre laje, melhoramos a condição pedagógica. Nossa gestão, nós não damos abono, nós damos aumento. Nos 7 anos que eu estou à frente, todos os anos foi dado aumento
de salário aos nossos servidores. No acumulado já chega a quase 100%. Dobrou. Praticamente. Quase dobrou. Quase dobrou. No acumulado. Sim, sim. Então, assim, nós valorizamos o homem. Nós valorizamos o profissional. E a qualidade do ensino? É uma das melhores do Amazonas. Vocês hoje conseguem avaliar isso como algo que está entregando bem? Porque você falou de infraestrutura, ok. Mas hoje é uma preocupação generalizada com relação à formação desses jovens, né? Hoje nosso IDEB melhorou. Nós somos, salvo engano, o 3º melhor no estado, perdendo, se não me engano, para Apuí e a capital. Né? Então nós temos uma qualidade de ensino muito boa, a merenda escolar é boa. A nossa merenda, desafio qualquer pessoa ir qualquer dia da semana e verificar a merenda que nós servimos na escola. Não é o kisuke, né? Não, longe disso. Nós temos nutricionista. A nutricionista tem em todo lugar, realmente tem, mas a nossa lá trabalha e tem o que ofertar como cardápio para nossos alunos. Cara, porque eu acho que isso deve ser uma realidade lá também, né? A merenda para muitos jovens, para muitas crianças, é o que ele vai comer no dia, né? Que não deveria. Que não deveria ser não assim. Não deveria, né, Álvaro? Essa é uma realidade. Mas é uma realidade. É uma realidade. Temos escolas construídas, Álvaro, que tem até elevador. É mesmo? Temos escolas com salas de apoio para os nossos PCDs. Temos os desfiles de bandas fanfarras que são promovidos dentro das nossas escolas. Investimos mais de 10 milhões em instrumentos musicais para os nossos jovens, que é trabalhado dentro das escolas. Aquele jovem ali é estimulado à boa prática. Você está entendendo? Então, nós mudamos a educação. Prédios lindos, porque, como você falou, não adianta você construir prédios bonitos se você não tem uma qualidade pedagógica. Eu lhe garanto que a nossa é muito boa. Beto, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Queria começar a falar um pouquinho mais da tua experiência. Você está concluindo seu segundo mandato, né? Eu queria a tua visão, tua avaliação desses 7 anos. Primeiro, se o que você conseguiu fazer hoje te traz um sentimento de dever cumprido efetivamente, né? Ou se você, olhando os teus 7 anos à frente do município, você diz assim, cara, eu podia ter feito isso, falhei aqui, reconhecer, né? Tipo, isso aqui eu poderia ter investido mais, isso aqui. Ou não, você diz, não, eu fiz o que eu podia e eu acho que eu estou entregando algo bom. Álvaro, como eu te falei, feliz a gente está por todas as conquistas, satisfeito não, porque eu sei que ainda tem muito. Mas quando eu assumi uma cidade que vinha, eu sempre digo, no menos 10. Eu tinha que sair do negativo para estabilizar a cidade e colocá-la no positivo. Dizer que ela é 10, eu estaria sendo presunçoso demais. Mas nós melhoramos muito e nós trouxemos Manacapuru para uma condição de crédito. É uma cidade que tem credibilidade, tem segurança política, tem segurança financeira, dá garantia de que quem investir ali vai ter condições de investir no município em franco crescimento. Porque nós tínhamos um desafio muito grande, era elevar a moral do município novamente, porque vinha abaixo. Né, em meios a tantas incertezas, intrigas, insegurança política. Nós vimos em 8 anos com 4 prefeitos. Briga política, entrava um prefeito, hoje saiu outro. Caça aquela coisa. Aí veio o terceiro, que por questão de saúde faleceu, não ficou muito tempo. Veio o quarto, que não conseguiu dar continuidade, porque... E o município sofre, né? Impressionante. Em queda livre, em depreciação permanente. Então, quem é que queria investir numa cidade como essa? Então, nós tínhamos que trazer essa segurança. Então nós colocamos como meta criarmos um crescimento permanente e uma busca permanente. Por isso que eu falo muito da questão dos parlamentares, porque muito se deve a isso também por ajuda deles, sabe? Isso é um reconhecimento importante, porque a sociedade ela não tem uma visão, no meu entendimento, correta da função disso, né? Acha que emenda parlamentar é compra de votos. Só olha o lado da negociação da liberação da emenda, mas não entende que essa ferramenta ela tem sido uma ferramenta de ponta, que muitas das vezes o governo federal não consegue enxergar isso, né? Não. Ele investe em programas macros, né? Mas sim, isso muitas das vezes nem chega lá, né? Exatamente, Álvaro. Então, essa questão das emendas, essa imagem que está se criando, ela tem que ser encerrada.
Ela não. Se o cara vai desviar lá na frente, se o cara vai desviar a conduta, se o cara não vai aplicar como deve, aí é outra história. Se cobre por isso. Mas não a finalidade, mas não ela chegar para o município. A finalidade dela, né? Não pode ser demonizada, não. Não pode ser demonizada, não. Não pode ser vilanizada, não. Hoje pelo que você fala, hoje as emendas são fundamentais para vocês. Extremamente necessárias. Eu fecho o hospital se não tiver. Tudo que eu estou te falando de saúde, esquece. É mesmo? Esquece, amigo, esquece. O que eu estou lhe dizendo hoje de saúde pública, se não vier as emendas parlamentares, esquece. Esquece, porque eu vou fechar a porta. Nós fizemos ampliar. Nós ampliamos a saúde. E se ela não vem, esquece. Vai ser fechado. Então, tem que parar de demonizar. Tem que agradecer a Deus, agradecer a esses parlamentares que estão ali buscando, brigando, lutando, negociando. Porque aquilo ali, Álvaro, eu não tenho liberdade para falar, acho que eu não tenho autorização para falar especificamente um ou A, B ou C parlamentar. Por eles, eu não tenho aqui, não. Mas eu vou te falar, aquilo ali é um balcão de negócio, irmão. Sim. Aquilo ali é um balcão de negócio. Ou você senta e vota, mas traz alguma coisa? Porque esse discurso probo, e aí eu posso dizer assim, esse discurso probo esquece. Eu sou honesto, tu tá ferrando teu Estado? Eu sou direito, não quer dizer que o outro seja bandido ou seja mau caráter. Muito pelo contrário. Brigue pelos seus ideais, brigue pelos seus interesses, pelas suas ideologias, mas brigue por quem tá lá na ponta, necessitando, tá passando fome. Porque se não vem... E que muitas vezes votou na pessoa, né? Sim, cara. Deu lá o seu voto de confiança. Sim, foi votado, recebeu o voto. Então, assim, sinceramente, eu tô abrindo meu coração para ti aqui, de dizer isso. Porque eu vejo aqui a coisa e eu estou saindo. Eu poderia estar desprovido de qualquer preocupação. Estou eleito, reeleito, uma avaliação, bem avaliado no meu município, com chance de eleger meu sucessor, com chances reais de eleger meu sucessor. Mas eu não posso ficar calado diante de tantas inverdades que é posta. Que talvez o cara se priva de falar porque tem medo, tem aquilo e tal. Futuro, vou ser candidato. Não sei se vai, eu não sei como é que o povo vai entender isso, se o povo vai me avaliar bem isso. Eu não estou dizendo que o cara deve ser mau caráter, que o cara deve ser corrupto, nada disso. Não, eu entendi. Mas o cara tem que sentar porque se você, como eu te disse, 70 deputados federais a nível de Brasília, a nível de São Paulo. 8 deputados federais no estado do Amazonas. Na verdade, só disso aí a gente já teria que ter um trabalho 10 vezes melhor que o de São Paulo para poder ter um equilíbrio de investimento. Exatamente. A desigualdade é muito grande. Pará tem 17, se eu salvo engano, 30 e poucos deputados federais. Então, meu irmão, vamos parar com a hipocrisia, vamos parar com essa conversa e vamos começar a dar valor às pessoas que estão brigando pelo Estado. Entendeu? Se ele não fizer, se ele não foi correto, se ele não foi coerente, se ele não trabalhou, beleza, você vai tirar o cara. Mas nesse momento que nós atravessamos, um pós-pandemia, grandes enchentes, grandes secas, se a gente não tiver um representante à altura, o nosso povo padece. O prefeito não tem força para chegar lá. Eu nunca fui atendido pelo presidente. Eu nunca fui atendido pelo presidente da República. Ele tem 5.670 municípios com um monte de problemas. Entende? Então, quem faz isso são nossos parlamentares. São os parlamentares, né? Exatamente. Então, a gente construiu muito, voltando para a pergunta final que você me fez, eu te digo, satisfeito nunca vou estar, porque dá para se fazer mais, mas fizemos muito, mudamos o comportamento, mudamos a cultura, mostramos que é possível enxergarmos a nossa cidade com bons olhos. Eu digo para a população, se você não contribui com o imposto, porque todos nós pagamos imposto, se você não contribui com alguma coisa, mas faça uma publicação, publique o que é de bom na nossa cidade para alguém ver e vir visitar. Não precisa, para com essa história de estar depreciando por questões políticas, depreciando a cidade que tu nasceu, porque nós temos que divulgar o que é bom da nossa cidade para as pessoas vindo visitar. Receba essas pessoas que vêm aqui para levar uma boa impressão. Então a gente mudou esse comportamento porque é uma rivalidade muito grande política. Era todo tempo, o cara estava aqui... Foco na política. E porrada na cidade, todo tempo mostrando o que é de ruim. Você tá sujando a tua própria casa. Você está maculando a imagem da cidade que tu mora. O que tu espera de crescimento como ela? Escravizado politicamente, porque dividiram para governar. Era assim que era a política em Manacapuru. Eu uni para construir.
trouxe todo mundo que era possível, mostrei que nós não precisávamos estar perseguindo ninguém, comerciante que vivia perseguido, que vivia ameaçado, que era tolhido o direito dele de se manifestar. Isso tudo a gente foi quebrando. Meu amigo, a gente está chegando ao final da entrevista e eu queria encerrar com uma pergunta um pouco mais capciosa. Quem vai assumir o seu lugar? O que ele tem que ficar atento? Qual é o recado que você dá para ele? Seja ele quem for. Que o que for bom, aprimore, se for possível, e o que for ruim, disperse. Mas não deixe de trabalhar pelo povo. Dedique seus dias a buscar o que é bom para a nossa cidade, através de emendas parlamentares, porque esse é o caminho. Busque apoio do governo para que mais benefícios cheguem. Tire qualquer tipo de vaidade e trabalhe muito, mas muito mesmo, porque ele vai ter muito trabalho. Ele está recebendo uma cidade melhor do que eu recebi. Ele vai não só tem que manter o que eu tenho hoje, como ele tem que trazer mais progresso para a cidade. Fortaleça o agro, fortaleça o turismo, mantenha a educação em dias, mantenha a saúde da melhor forma, como disse, se você puder aprimorar, aprimore, né? Nós, Álvaro, somos a cidade universitária hoje do estado do Amazonas. Faculdade Norte, a Newton Lins. Tudo lá. A Newton Lins, FAMetro, o UEA, Uniaselv, estou fazendo até comercial, pessoal. É verdade. O AB, o AB que é mantido 100% pelo município, Faculdade de Medicina. Tem ônibus indo daqui para lá levando estudantes. Olha que legal. Então assim, mudamos a cidade, mudamos para melhor a cidade. Então é isso, ele tem uma grande missão, manter o que tem e buscar mais, porque ainda falta, porque sempre vai faltar, sempre a administração pública ela é contínua, ela é perene, ela não para. Muda o cidadão que está à frente e a vida lá continua. Mas tem que continuar, então pega dessa. Valeu, meu irmão. Satisfação, obrigado, viu? Olá para você que acompanha a programação da RNDTV. Uma pesquisa do Instituto Quest, divulgada nesta quinta-feira, 16 de maio, mostrou que 51% dos eleitores de Manaus acreditam que o prefeito Davi Almeida não merece ser reeleito. Apenas 47% defenderam um segundo mandato e 2% não souberam ou não responderam. Davi Almeida também é o segundo mais rejeitado entre 7 pré-candidatos, com 43% de rejeição, perdendo apenas para Marcelo Ramos, do PT, que tem 50%. Maria do Carmo, do Novo, é a menos rejeitada, com 15%. No segundo turno, a Mumandel do Cidadania venceria Davi Almeida com 45% dos votos, contra 44%. A pesquisa entrevistou 1.002 eleitores, com margem de erro de 3,1% e nível de confiança de 95%. Para mais informações, acesse agora mesmo o poder.com e nossas redes sociais. Até mais! O canal 38.1 está no ar. Sintonize agora mesmo na RNDTV e assista a 18 horas do conteúdo produzido pelos maiores sites de notícias do Amazonas.